Então, gente, antes de qualquer outra coisa, eu queria te pedir para que você valorizasse a minha presença aqui. Pode parecer bobeira, mas eu voltei para a chuva, eu voltei aqui para o lado de fora do estádio, não do estádio em si, né? Mas eu estava na parte de dentro, fazendo as entrevistas e num processo de secagem ao longo das últimas 2 horas, 1 hora e meia, uma secagem fundamental depois de ter sido encharcado por essa chuva que segue caindo neste momento aqui. Ela parece fina, ela parece inofensiva, ela parece quase que como é que é o nome, rapaz? Os paulistas chamariam de garoa, talvez, né? Mas um chuvisco. Mas essa chuva, ela tal qual aquela pequena coisa que te irrita todos os dias, ela ao longo do tempo, ela se transforma num grande problema que você tem que lidar na terapia. Então essa chuva, sem sacanagem, hoje, essa chuva que eu peguei hoje ali no campo, atrás do gol, de maneira incessante, ela entra no meu top 3. E olha que eu moro numa ilha que me permite saborear, né, como se eu estivesse num buffet self-service, caprichadaço, né, saborear diversos tipos de chuvas e de maneira constante, né? De maneira constante. E essa entra no top 3, nesses 7 anos e pouco que eu estou aqui no Reino Unido. E olha que eu acho que Manchester não tem nenhuma no top 3, hein? Newcastle, certamente, né? Estou falando. Teve uma em Glasgow, na Escócia. Nossa, no estádio do Rangers. Enfim, você não veio aqui por causa da chuva, né? Mas como eu estou falando da chuva, eu gravei um vídeo para mostrar a condição em que não somente eu, como outras pessoas tiveram que viver no jogo de hoje. Que situação, hein? Mas enfim, vamos falar agora do que, né, você veio aqui para assistir, que é essa partida, essa vitória do Borussia Dortmund, absolutamente fundamental para a vida do Borussia Dortmund dentro do grupo da morte, né? Uma derrota que hoje, até mesmo um empate, mas uma derrota certamente, colocaria as chances do Borussia Dortmund passar de fase próximas de 0 e ajustaria o foco do Dortmund para a terceira vaga do grupo para a Europa League. Mas não foi o que aconteceu, muito pelo contrário, o Borussia consegue uma vitória numa partida em que foi um jogo, cada tempo teve o seu próprio dono, né? E aí, talvez a depender do seu ponto de vista ideológico, aqui dentro desses dois clubes, você possa sentir que um mereceu mais do que o outro. A fina foi muito fina, né? O que eu falei? A linha foi muito fina. Foi isso que eu quis falar, não sei se eu falei. A dislexia, ela tá, né, tomando conta aqui, talvez seja a chuva. Não vou voltar a falar de chuva. Uma linha muito tênue entre o domínio de um time em um tempo e o domínio de outro em outro tempo, né? O primeiro tempo ele foi todo do Borussia Dortmund, uma partida ruim do Newcastle. O Dortmund, além do gol marcado pelo Felix Nmecha, o primeiro gol dele com a camisa do novo clube, o tal substituto de Jude Bellingham, ele que veio do Wolfsburg, passou 13 anos na base do Manchester City e, enfim, chega, marca o primeiro gol com a camisa do novo clube e marca o primeiro gol desse clube dentro dessa Champions, né? O Borussia tinha passado 2 partidas em branco e consegue um golzinho aqui, uma vitória de 1-0, resultado que o time está se acostumando, inclusive, a conviver dentro da Bundesliga. Nessa retomada de temporada interessante, nesse trabalho do Edin Terzic, entrevistei os dois, aliás, depois do jogo. Espero que essas entrevistas estejam nas redes sociais da TNT Esportes em algum momento, né? Tanto o Nmecha quanto o Terzic. Rezemos com algumas palavras em português, inclusive. Mas, enfim, é uma retomada desse Borussia, né? O próprio, às vezes, queridíssimo Arthur Quesada falava no Melhor Futebol do Mundo sobre essa melhora recente do Dortmund depois de um fim de temporada ruim na temporada passada e um começo de temporada esquisito nessa.
Mas tem aquele ponto que o Terzic me trouxe e para mim é um checkmate, né, cara? O Borussia ele tem que recomeçar a cada temporada sem o jogador-chave da temporada anterior. Primeiro foi o Jadon Sancho, esquece o de hoje, o do Borussia era imparável. Depois foi Erling Haaland e agora Jude Bellingham. Não é fácil, não é fácil. Enfim, temos o Dortmund muito vivo, inclusive coloco a classificação desse grupo da morte na tela. Alguns podem falar que é um grupo mais de morte morrida do que morte matada. Espero que você pegue a referência. Se não pegou, por favor, a busque e assista ou leia. Mas digo de morte morrida porque é um grupo que tem algumas partidas um pouco aquém do que um grupo da morte deveria apresentar. Entretanto, acho que hoje não foi uma delas, tá? Eu gostei do jogo. O segundo tempo, como eu disse, teve um dono e não foi o Borussia, foi o Newcastle. Pouco a pouco foi ganhando território e foi encurralando o Borussia e termina com uma blitz, né? Termina com uma blitz. Antes da blitz se formar, a gente já tinha visto o Callum Wilson, o bom Callum Wilson, sempre eficiente, hoje nem tanto, mas por detalhes, ter uma chance cara a cara com o Kobel e depois no finalzinho teve a bola no travessão do Callum Wilson que cabeceou meio de ombro e ela bate na trave e não entra, e depois no último segundo, no último lance do jogo, mais uma bola na trave do Newcastle, acho que do Almiron, né? Desvia na zaga, encobre o Kobel, mas não o suficiente para entrar. No primeiro tempo, além do gol, teve uma chance que eu não vou lembrar de quem foi, mas o Nick Pope foi obrigado a fazer duas defesas, inclusive antes mesmo do placar ter sido aberto. Então, assim, é isso que eu falo, em número de volume de jogo, de chances criadas, é difícil você falar quem merecia mais e, portanto, eu acho difícil falar que o placar foi injusto. Talvez, para ser aqui um pouco mais justo, um empate. O empate estava ok. Porém, eu não acho que a vitória do Dortmund seja um absurdo, seja um pecado, enfim, não teve nada disso. O Newcastle não jogou tão bem assim para sair com uma sensação absoluta de injustiça, né? Apesar do primeiro tempo ruim, e eu acho interessante trazer esse detalhe, é um humor de uma torcida diferente das que eu estou acostumado a lidar, como por exemplo Manchester United, Manchester City, Liverpool, porque é um humor de uma torcida que está saindo de anos e anos e anos e anos à margem do protagonismo, saindo de anos de inclusive desespero para anos de esperança, né? A gente pode querer debater aqui a origem da grana dessa esperança, mas cara, você olha nos olhos das pessoas aqui, você vê esperança, você não vê dinheiro sujo. É por isso que funciona tão bem, inclusive. Enfim, feito esse parênteses, quando a torcida está saindo de um lugar muito pior do que o que ela ocupa, mesmo numa atuação ruim de Liga dos Campeões, você tem muito menos impaciência e você tem muito mais apoio, e é interessante trazer isso aqui, né? Porque em outro clube mais acostumado com a Liga dos Campeões e com mais pressão para dominar esses jogos e passar adiante, você veria uma torcida absolutamente impaciente com a atuação de hoje, especialmente no primeiro tempo. Mas não foi isso que aconteceu, a torcida do Newcastle jogou junto e aplaudiu o time no fim, não teve tragédia. Agora tem que se virar lá em Dortmund, vai ser outro duelo interessante, vamos ver o que o Newcastle vai fazer. O Bruno Guimarães falou com a gente depois da partida, inclusive espero que essa entrevista esteja nas redes sociais da TNT Esportes, assim como a entrevista com o Joelinton. O Bruno Guimarães ele fala sobre um Newcastle que precisa ser mais agressivo, mais ousado no Signal Iduna Park do que foi no San Siro, e eu concordo 100% com o Bruno, porque no San Siro o empate veio muito mais na sorte do que no juízo, né? O que mais eu posso trazer por aqui? Um festival de problemas físicos. Hoje tivemos a lesão do Isaac,
Não sei se é lesão, tá? Que eu não tenho acesso aqui nesse momento ao que foi dito pós-jogo na avaliação física desses jogadores que saíram com problemas físicos. Mas tivemos saindo com problemas físicos Isaac, o Emre Can e o Murphy. Pelo menos tivemos o retorno do Willock, que estava há 5 meses afastado no departamento médico. Bonito ver o Joe Willock voltando, eu gosto dele. Desde os tempos de Arsenal, eu espero que ele consiga voltar a ser tão importante quanto ele foi na temporada passada, e para isso ele precisa de sequência bem fisicamente. É isso, minha gente. Eu preciso muito voltar a me secar depois de voltar a me expor a essa chuva absolutamente baixo astral. Até o próximo vídeo, nesse fim de semana, claro, depois de uma rodada que termina com a delícia do Clássico de Manchester. Faltam 10 dias e você sabe do que eu estou falando. Tchau.